para o leitor e... Deixa eu só fazer um intervalo aqui. Nós estamos esquecendo eu acho que teve um livro, que é O Casamento Perfeito. Houve o Casamento Perfeito de jornalismo e... A Sangue Frio? A Sangue Frio. Vocês me tiraram a palavra. Exatamente. A Sangue Frio é um bom livro, é um bom livro de ficção ou é uma boa peça jornalística? São as duas coisas ao mesmo tempo. E é o melhor, porque quando saiu A Sangue Frio... Que é do Truman Capote. Do Truman Capote, o Norman Mailer, por exemplo, criticou. Fez uma crítica dizendo que era o fim da literatura, que era o fim da imaginação na literatura. Depois ele precisava pagar as pensões das mulheres dele lá, e ele escreveu uma série de romances reportagens, como aquela a Canção do Carrasco. Não, A Luta é um bom livro. Mas um romance como a Canção do Carrasco, que ele ajudou a tirar o cara da cadeia e tal, porque o cara andava matando, mas não precisa ver que foi preso de novo. Que é um péssimo livro, né? O livro do Capote é excelente. Agora, a Canção do Carrasco do Norman Mailer é uma droga. Agora, como literatura, como jornalismo, não sei. Agora, como literatura é muito ruim. A crítica que você fala do Capote, do ponto de vista jornalístico, que ele nunca fez nada jornalístico, nem antes nem depois. Sim. É só Sangue Frio. Que é o... Eu acho que é o livro dele, né? Porque eu tentei ler o que ele escreveu antes e o que ele escreveu depois, não me acertei. E o envolvimento muito dele com as fontes. Que deu um belo filme, né? Deu um belo filme. Deu um belo filme. E a gente precisa, ou seja, o que é o Truman Capote, o que ele inaugura, né? Ou seja, para a gente situar. Ele inaugura o que nós chamamos, já falamos aqui, do New Journalism, que era uma espécie de reação àquilo que o Hemingway tinha introduzido nos anos 40, que era o enxugamento do jornalismo. Ele reintroduz elementos jornalísticos e que também produz excessos, né? Acaba produzindo excessos, ou seja, é um bom livro. O Capote é um bom exemplo desse jornalismo, onde recupera coisas... Mas eu não me lembro de nenhum outro depois dele que seja tão bom quanto. Não dele, ou seja... Não, de outros autores. Pois é, mas não só livros. Os romances reportagens do Norman Mailer são ruins, são muito ruins. Os livros do Tom Wolfe, como romance, são muito fracos também. Sim, mas eles acabam influenciando a literatura de novo, ou seja, reintroduzem esses elementos na literatura e acabam influenciando, e aí, do meu ponto de vista, negativamente, o jornalismo, porque voltam a trazer o nariz de cera, né? Que é aquelas frases sem sentido no início, onde descreve o tamborilhar da chuva no vidro, antes de chegar à morte. Mas é preciso fazer porque ele falou ali também que o jornalismo tem que... Uma boa reportagem tem que engatar o leitor desde o começo ali, então não pode ficar de conversa fiada, né? Já tem que chegar e dizer quem, como, quando e onde. O diabo é que a boa literatura, um bom romance também tem que fazer isso. Ela tem que prender o cara na primeira frase, no primeiro parágrafo e não deixar de conversa. Pega a Cena de Solidão, que tem talvez a primeira frase mais famosa depois do Kafka com a Metamorfose. Ou da Bíblia. Ou da Bíblia. A Bíblia também tem uma bela frase nisso. E ele te dá 3 informações ali de saída, né, e tu quer saber, mas para lá, como é que foi isso? Tu já fica engatado naquele negócio. Não tem essa de começou tamborilando a chuva no telhado e tal. É um dos conselhos do Elmore Leonardo, né? Dizendo, não comece descrevendo o tempo. Belo conselho. Mas não comece descrevendo o tempo. Não tem porquê. Nessa altura do campeonato não tem porquê. E as consequências do A Sangue Frio no jornalismo? Vamos voltar ainda aos elementos, digamos... Eu não vi. Não, nos jornais, ou seja, de alguma maneira entrar o repórter, as impressões do repórter ou a opinião do repórter sobre eventos. É que o jornalismo tem uma palavra mágica que é objetividade. Então nós sabemos que é impossível um texto ser objetivo e imparcial, mas o dever do jornalista é buscar a objetividade e a imparcialidade. Por que é impossível? Bem, enfim, conceitualmente... Porque se existe essa palavra, se eu te digo isso aqui é o copo, pois então, é impossível dizer isso? É que imparcialidade... Eu não consigo entender esse problema com a objetividade. É que a imparcialidade é uma coisa e a objetividade é um pouquinho diferente, né? A imparcialidade talvez seja mais discutível se pode ou não chegar na imparcialidade. Agora, a objetividade é exatamente isso.
isso é um copo. O crime do menino foi um crime de uma pessoa adulta contra uma criança de 11 anos. Isso é objetivo, é centrar no objeto. Agora, esse foi um crime horrível, subjetividade. Por isso que nós tiramos o adjetivo. Exatamente. Por isso que nós não dissemos que o crime é horrível. Ali, mas nós podemos ser subjetivos. Descrevemos o crime. E o horror do crime vai aparecendo na descrição. Isso, e nós podemos ser subjetivos sem usar os adjetivos, né? Então, nós também podemos, talvez a grande diferença do Capote para o jornalismo que se quer, o jornalismo seco, o jornalismo Hemingway, seja o Capote, ele é agente da notícia, ele está lá dentro, ele participa dos fatos. Aquele é um livro subjetivo. Talvez o mesmo fato, o crime naquela casa, contado por um outro jornalista, por um outro repórter, por um outro participante do crime, tivesse outras cores, outros matizes e outras situações. Então essa talvez seja a grande diferença do Capote, que é a subjetividade no jornalismo. Concordo que agora a gente está discutindo um pouquinho sobre jornalismo e falando de jornalismo da época, digamos lá, 10, 15 anos atrás. Hoje esse jornalismo do que, quem, quando, onde está na web. Então, no dia seguinte, a pessoa que compra um jornal impresso para ler um jornal impresso, ela já sabe o que, quem, quando e onde. Mas não sabe. Bem, mas ela... Não sabe porque, tu compreende? Ou seja, na web não está aparecendo as pessoas dizendo... Esses dias eu fiz um debate, dizendo, não, a web acaba de dizer, tem um cavalo na estrada. Aliás, essa conversa com um jornalista aqui. E a nós caberia, jornalistas, caberia discutir por que o cavalo está lá. Não, nós não sabemos se o cavalo está lá. Porque os interesses, ao descrever isso, não me garantem. As pessoas que estão relatando não nos garantem que os eventos sejam aqueles. Não, mas peraí, nós estamos falando de jornalismo na web, né? Por exemplo, o crime desse menino, todo mundo não é jornalismo na web, ou seja, as informações na web, na rede. Mas são coisas diferentes. Existem informações jogadas por testemunhas nas redes sociais, que é uma coisa. E existem sites de notícia, profissionais que publicam notícias, que é outra coisa. É jornalismo. E aí, então, a notícia do menino que repercutiu... jornalismo, né? A gente pode discutir se é mau, se é bom. Ele é recente, ele é novo. Então, ele é um jornalismo que está amadurecendo em construção, mas se é bom ou ruim é outra discussão. Mas ontem todos nós sabíamos o que foi o crime, porque todos nós vimos ou no rádio, ou na web, ou na televisão, a notícia. Para que comprar o jornal de hoje para ler o que, quem, quando, onde? Talvez essa seja a nova transformação do texto jornalístico. Se ele vai repetir o que estava no dia anterior, ou se ele vai fazer algo diferente que ninguém sabe o que é exatamente, né? É o porquê, né? Talvez o porquê, as consequências. Isso de certa forma, sempre existiu e agora requer qualidade, requer que é o jornalismo como leitura, que aí entra o new journalism, e o jornalismo como interpretação. Exatamente. E como te interpretar, e não ser opinião, mas interpretação. Então, isso o jornalismo gráfico é este. E eu não sei, eu também sou meio preconceituoso com o Capote. Fiquei sozinho aqui. Eu acho o Capote, eu acho que faz mais literatura do que jornalismo. Em literatura ele é ótimo. E no próprio Sangue Frio, que é esse envolvimento, isso, por exemplo, a objetividade, neutralidade, veracidade, ética, não quer dizer que a matéria jornalística segue isso. Não, esses conceitos jornalistas têm que seguir. Agora, se ele vai conseguir, é outra história. Agora, se não é verdade, não existe. Não existe aquilo. Não existe nem na literatura, que a literatura tem que ser... Tem que ter... quando você diz que você forma estereótipos na literatura, é que tu forma a média da coletividade, que ele vai fazer coisas que a média faria, não é uma pessoa que fez, é a média da população. Vou pedir licença para vocês e voltamos em seguida, depois do intervalo. O Mídia em Debate está de volta com os jornalistas e escritores Tibério Vargas e Marcelo Spaldig e com o escritor e tradutor Hernani Só, para continuarmos falando sobre a relação do jornalismo e literatura. Pontualmente agora, inclusive para a gente ver o que vocês estão fazendo. Tibério, tu és meu colega, professor, falamos cotidianamente sobre jornalismo, fosse um grande jornalista e agora é um escritor. Quando tu escreves literatura, tu faz diferente quando tu fazia jornalismo? Eu acho que não. Pelo menos claro que... Deixa eu mostrar os teus livros. Estou falando em reportagem, né? Eu sempre procurei contar detalhadamente, descrever situações, contar
uma história com detalhes, né? Então, claro que tu vai procurando aprimorar, enfim. E eu sempre digo, eu entrei no jornalismo que foi para escrever, né, esse que era o meu objetivo. E procurei, assim, eu procuro, né, nessa transposição, eu procuro contar histórias que pareçam verdadeiras. Mas essas histórias são invenções, são ficções. São invenções, não tudo invenção na vida, né? Quando tu conta... Sim, mas nas reportagens tu não te permitia essa parte de invenção. Não, claro que não. Eu estou dizendo de contar uma história, não contar, pelo menos em reportagem, não contar uma história, não contar uma informação pura, simples, dura. Né? Então, eu sempre procurei escrever, quando escrevia reportagem, de uma maneira envolvente, com detalhes, que as pessoas perceberam exatamente onde as pessoas se movimentavam, o que faziam, dentro daquela circunstância do fato em si. Fernando, eu me recordo de um tempo, tem uma bela frase, que ele botou essa frase no livro dele, que tu havia entrado no jornalismo para aprender a escrever, e tinha saído do jornalismo pela mesma razão. Eu entrei num ano no jornalismo porque queria escrever e saí no outro pelo mesmo motivo. Isso. Além de ser uma boa frase, isso tem a ver verdadeiramente? Ou seja, o que tu escrevias... Pode ser que seja só uma frase. Né? O Remo, não é o Remo que dizia que o jornalismo é uma boa escola desde que você sai a tempo? Tem outras pessoas que dizem isso. O Marcelo Aquino, por exemplo, foi jornalista por muitos anos, foi repórter de polícia, e tu nota a influência do jornalismo na literatura dele. E lá pelas tantas ele saiu porque ele queria mais escrever e tal. Mas eu saí antes por um motivo simples. Eu arrumei um emprego como repórter, pensando assim, assinei um contrato para trabalhar 6 horas por dia. E legal, né? Porque é 5 horas. Entro a 1 da tarde, 1h30, saio de tardezinha, tenho a manhã inteira livre para escrever, né? Era um ingênuo, né? Claro, aí no primeiro dia já saí quase 10 horas da noite da redação, né? No outro dia, às 6 da manhã, me mandaram para Feliz para cobrir a festa do chopp. Né? Na volta, eu cheguei já de tardezinha na redação, ainda tive que fazer a matéria e tal, antes de ir para casa. Quando eu cheguei em casa, pensei, mas é assim o jornalismo? Eu não vou conseguir escrever nunca. Então pedi meu boné. Então a cabeça. E essa literatura, tu aprendeste fazendo? Quais são os caras que te influenciaram? Nós já sabemos que o Tibério é o Nelson Rodrigues. Não, eu tenho se eu vou nomear, as influências são intermináveis. As 3 mais. Tem influências que não acabam mais. Né? Mas teve um escritor que mudou a minha vida, simplesmente, que foi o Cortázar. A hora que eu li... Nós nos conhecemos conversando sobre o Cortázar. Com 20 anos de idade por aí, eu li Radiuela e a forma como eu pensava a respeito de literatura, ou a respeito do mundo, mudou. Né? Mudou completamente. É um livro espetacular. Isso foi fundamental. Aliás, o Júlio Cortázar desapareceu, inclusive, da Argentina, né? Ou seja, há um esforço lá de alguns fãs tentando fazer... Não, mas tem vários novos escritores aí, como esse Alan Poe e outros, falando mal do Cortázar, que o Cortázar é um autor para adolescentes, que aos 16 anos você lê Cortázar, depois não lê mais. E esses dias estava um cara já mais antigo, assim, dizendo, não falando isso do Cortázar, não. Esses caras não leram Cortázar direito.